Se você olhar para o céu agora, vai ver a mesma cara da Lua que seus tataravôs viram, e isso não é coincidência. É um segredo que ela guarda há bilhões de anos. E muita gente acha que o lado sombrio é escuro o tempo todo, mas o primeiro grande mito que a gente precisa derrubar é esse. Ele recebe tanta luz do sol quanto o lado que a gente vê. O termo correto é lado oculto. Mas por que ela nunca vira de costas para nós? Imagine que você está dançando com alguém e vocês giram de mãos dadas, um olhando fixamente para o outro. Isso se chama rotação sincronizada. A gravidade da Terra travou a Lua nessa posição. É como se ela fosse um segurança de boate que não tira o olho de você. Por causa disso, até 1959, a humanidade não fazia a menor ideia do que tinha lá atrás. Quando as primeiras fotos chegaram, o choque foi total. O lado de lá é uma bagunça completa. Enquanto o nosso lado é cheio de manchas escuras e planas, o lado de lá é quase 100% crateras e montanhas. É como se o lado que a gente vê fosse a sala de visitas arrumada e o lado de trás fosse o quintal depois de uma chuva de granizo gigante. Se você desse uma martelada na Terra, o som ia morrer rapidinho por causa da densidade do nosso núcleo. Mas na Lua, a coisa é bem mais bizarra. Durante as missões Apollo, os astronautas descartaram o estágio de subida do módulo lunar, fazendo-o cair na superfície. O resultado? Os sismógrafos registraram que a Lua vibrou por mais de 1 hora. Isso deu origem à famosa teoria de que a Lua poderia ser oca ou até uma estrutura artificial, tipo uma estrela da morte da vida real. A ciência diz que isso acontece porque a Lua é extremamente seca e rígida, o que faz as ondas de choque ricochetearem sem parar. Mas cá entre nós, imaginar que estamos morando ao lado de um gigantesco sino espacial feito de titânio é muito mais emocionante, não é? Essa vibração é uma das anomalias mais difíceis de explicar sem parecer roteiro de cinema. Imagine um lugar onde não existe Wi-Fi, sinal de rádio, TV, nem o barulho constante da humanidade. Esse lugar existe e fica logo ali, no lado oculto da Lua. Como a massa da Lua bloqueia todas as ondas de rádio vindas da Terra, o lado de lá é o lugar mais silencioso do sistema solar. Isso transforma o lado sombrio no terreno imobiliário mais caro para a ciência. É o único lugar onde poderíamos colocar um radiotelescópio para ouvir os sussurros do Big Bang, sem a interferência do seu vizinho, usando o micro-ondas. O silêncio lá é tão absoluto que se houvesse uma transmissão alienígena vindo de outra galáxia, esse seria o único lugar limpo o suficiente para captar. É o esconderijo perfeito para quem não quer ser ouvido e o melhor posto de escuta para quem quer entender o universo. Aqui a coisa começa a ficar realmente estranha. A Lua não tem um campo magnético global como a Terra, ou seja, ela não tem um norte e um sul bem definidos para uma bússola funcionar. Mas, quando analisamos as rochas trazidas de lá, descobrimos que muitas são altamente magnéticas. Como isso é possível se ela não tem um núcleo de ferro girando como o nosso? Existem áreas no lado oculto chamadas de anomalias magnéticas, que criam mini escudos contra o vento solar. Alguns cientistas acreditam que um asteroide rico em metal bateu lá no passado, mas outros sugerem algo mais profundo. Talvez a Lua já tenha tido um coração ativo que parou de bater de repente. O que sobrou foram esses fantasmas magnéticos que protegem certas crateras da radiação, quase como se fossem zonas protegidas por tecnologia invisível. Existem crateras nos polos da Lua, especialmente no lado oculto, que são chamadas de crateras de escuridão eterna. O fundo desses buracos nunca, em bilhões de anos, viu um raio de luz solar. A temperatura lá embaixo é de cerca de 240 graus negativos. É mais frio que Plutão.
E é exatamente nesse frio insuportável que escondemos o maior tesouro para o futuro da humanidade: gelo. Toneladas dele. Esse gelo não serve só para os astronautas beberem água. Ele pode ser quebrado em hidrogênio e oxigênio para virar combustível de foguete. O lado sombrio da Lua é, na verdade, o maior posto de gasolina do espaço. Quem dominar essas crateras escuras vai dominar a viagem para Marte. É uma corrida pelo ouro azul, escondido na sombra. Recentemente, pesquisadores descobriram algo enterrado sob a bacia Aitken, no polo sul do lado oculto da Lua. É uma massa metálica gigantesca, 5 vezes maior que a ilha do Havaí, escondida centenas de quilômetros abaixo da superfície. A explicação oficial é que se trata do núcleo de um asteroide metálico que colidiu e ficou preso. Mas a escala da coisa é tão absurda que muita gente começou a questionar: será que é só uma pedra? Ou será que existe algo complexo enterrado propositalmente lá embaixo? Essa massa é tão pesada que ela literalmente puxa a crosta da Lua para baixo. Estamos falando de um objeto tão grande que desafia as teorias de como os planetas se formam. É como encontrar um motor de caminhão dentro de um travesseiro de penas. Astrônomos amadores relatam há séculos que veem flashes de luz e névoas coloridas saindo de crateras lunares, mesmo nas partes que deveriam estar na sombra. Isso é conhecido como TLP, Transient Lunar Phenomena. Muitas vezes, essas luzes parecem se mover ou piscar. A explicação científica varia de gases vazando do subsolo até o impacto de micrometeoritos que criam faíscas. Mas o fato é que a Lua, que deveria ser um corpo morto e seco, vira e mexe, dá sinais de vida luminosa. Ver uma luz brilhar intensamente onde não deveria haver nada é o tipo de mistério que faz qualquer um pensar que existe uma lanterna acesa lá em cima, sendo segurada por mãos que a gente ainda não conhece. Uma das perguntas que mais gera teorias da conspiração é: se fomos à Lua em 1969, com a tecnologia de uma calculadora de bolso, por que passamos mais de 50 anos sem mandar ninguém de volta? A ideia de que fomos expulsos por seres que habitam o lado oculto é fortíssima na internet. Mas o problema real é mais humano. O lado oculto é perigoso porque você perde a comunicação com a Terra. No momento em que a nave passa para o outro lado, o rádio silencia. Você fica sozinho com o universo. Foi só agora, com satélites de retransmissão, que a China conseguiu pousar um rover lá, o Chang'e 4. E o que eles encontraram? Uma substância estranha, meio gelatina, que parece vidro derretido. A Lua não parou de nos surpreender. Nós é que demoramos a ter coragem de olhar onde o sinal de rádio não chega. O lado oculto não é mais apenas um lugar de mistério. Agora é um campo de batalha geopolítico. Estados Unidos, China, Rússia e Índia estão todos correndo para o mesmo ponto: o Polo Sul do lado oculto. Porque todo mundo quer o mesmo lote de terra lunar. Porque lá existem picos de luz eterna ao lado de crateras de sombra eterna. Você coloca painéis solares no topo e minera gelo no fundo. É a base perfeita. O problema é que, sendo um lugar de difícil acesso e pouca visibilidade para quem está na Terra, o que acontecer lá vai ficar lá. É o velho oeste do espaço. Quem chegar primeiro faz as regras. E isso gera uma tensão que parece filme de ficção científica. Mas está acontecendo agora, em 2026. Existe uma teoria fascinante de que a Lua, especialmente seu lado oculto, serve como um arquivo histórico do nosso sistema solar. Como ela não tem vento, chuva ou vulcões, tudo o que caiu lá nos últimos 4 bilhões de anos está exatamente no mesmo lugar. Se a gente encontrar uma partícula de poeira de uma estrela que explodiu há bilhões de anos, ela vai estar lá, intacta.
O lado oculto é o disco rígido da nossa vizinhança. Explorar o lado sombrio não é apenas sobre o futuro, é sobre ler o nosso passado. Se algum dia uma civilização passou por aqui, a assinatura deles no livro de visitas estaria escrita nas crateras do lado oculto, onde a erosão humana e terrestre nunca pôde tocar. No fim das contas, o lado sombrio da Lua é muito mais do que um lugar sem sol. É o espelho dos nossos maiores medos e das nossas maiores esperanças espaciais. Seja ele uma base alienígena, um posto de gasolina cósmico ou apenas uma rocha vibrante, uma coisa é certa: a Lua ainda tem muitas perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta. E você? O que acha que está escondido naquele silêncio absoluto? Conta pra mim nos comentários. Se você quer continuar explorando os mistérios do espaço, aproveita e se inscreve no canal agora. A gente se vê no próximo vídeo, indo muito além do que os olhos podem ver.